Eu acho que o Flamengo deve manter, sim, uma possibilidade de negócio dentro do mercado nacional. Não descarto a possibilidade do Yuri Alberto. Mas o torcedor do Flamengo continua querendo o presente do Papai Noel, que já foi embora, mas continua querendo o presente, que é a contratação. A nota que o Flamengo emitiu ontem, eu achei uma nota muito ponderada, uma nota importante, no sentido de muita calma nessa hora, né? É evidente que o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro, está assodado nesse momento, numa expectativa muito grande de ter os reforços. E isso acontece porque o próprio Flamengo criou essa expectativa. Quando o presidente Ubap deu uma entrevista dizendo que tem R$1 bilhão para investir no futebol, dizendo que vai ser uma janela muito agressiva, de que ele não vai permitir que nenhum clube do futebol brasileiro invista mais do que o Flamengo na janela. Quando ele diz tudo isso, o torcedor, é claro, fica na expectativa de grandes contratações, de um super time, de um elenco galáctico, né? Expressão utilizada pelo Real Madrid na época dos Galácticos. Mas eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ter muita calma nessa hora. Nessa época do ano, é muito complicado, a gente tem que saber separar o joio do trigo, do que é informação, do que é especulação. O trabalho do jornalista é muito importante nesse momento. Eu me lembro que eu apresentava um programa na TV chamado Central do Mercado, em que era muito difícil de apresentar, justamente porque você tinha que fazer muita apuração e o jornalista tem que tomar cuidado para não ser usado pelos empresários, né? Ou pelas fontes, porque tem muitos empresários nesse momento que têm interesse de valorizar os seus ativos, de valorizar os seus jogadores. Tem interesse na negociação de um jogador, de uma transferência de um jogador de um clube para o outro, porque o empresário vai ganhar o comissionamento, vai ganhar a comissão, é disso que vive o empresário. A respeito especificamente do Breno Bidon, é claro que eu respeito a informação da Monique Danello, que é muito bem informada, uma excelente repórter, eu conheço a Monique há muito tempo, é muito séria, uma das repórteres mais sérias do meio. Pela informação que eu tenho no Corinthians, nenhuma proposta chegou ao Corinthians. Ele é um jogador que o Corinthians tem, inclusive, a intenção de negociá-lo no meio da janela, na janela do meio do ano, para o futebol da Europa. O Corinthians acha que dificilmente vai conseguir não negociá-lo no meio do ano, porque o Corinthians vai precisar negociar jogadores para fazer caixa. E é o seguinte, ele renovou o contrato recentemente até 2029. Nessa renovação de contrato, são 100 milhões de euros de multa rescisória para o futebol da Europa, e 100 milhões de euros dá quase 700 milhões de reais, e 370 milhões de reais para o futebol brasileiro. Aí tem que fazer a conta para saber quanto que dá de euros. Então o Corinthians está bem calçado nesse aspecto no que diz respeito à multa rescisória. Mas a informação é que o Corinthians ainda, lembrando que ele é titular absoluto do Corinthians, não era titular na época do Ramon Dias, tornou-se titular com o Dorival Júnior, hoje ele é titular absoluto, mas o Corinthians está bem calçado em relação à multa rescisória. O meu caro Júlio. 59 milhões de euros é a multa para o futebol nacional do volante meia, né, Breno Bidon, ele que se tornou titular absoluto nas mãos do Dorival Júnior, Corinthians campeão da Copa do Brasil, vai jogar contra o Flamengo no dia 2 de fevereiro, a decisão da Supercopa do Brasil. Jogo único, o jogo será em Brasília, no Mané Garrincha. Renan Moura, e aí, cacique, o Flamengo com muitas informações, o Cereto já deu a sua palhinha inicial aqui na S Online. A palhinha inicial, tô entregando uma idade, hein? Essa época é da rádio. A palhinha inicial, um abraço, grande José Carlos Araújo, saudoso Gilson Ricardo, aquela palhinha estrepidante. Grande Renan, aliás, Renan Moura, na Rádio Globo CBN também. Renan, deixa eu te falar, e essas notícias saindo aí, Caio Jorge, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, ontem concedeu uma entrevista dizendo que as negociações estão encerradas. E a informação que a gente apurou é que, de fato, o Flamengo também, por hora, comunicou ao staff do atleta, o seu empresário, né, e todo o seu escritório de advocacia, o Giuliano Bertolucci, que as negociações, de fato, não vão permanecer, não vão continuar. Então, o Flamengo
desistindo do negócio, e o Pedrinho também deixando claro que, nesse momento, não há como nenhum tipo de envolvimento de negociações e tratativas envolvendo Flamengo, Cruzeiro e automaticamente Caio Jorge. O Flamengo continua na briga e uma informação que a gente conseguiu na parte da manhã é que uma fonte ligada à diretoria do Flamengo diz que vai continuar procurando um atacante, que a prioridade é brasileiro e que não descarta ser também do futebol nacional. Rapaz, é uma notícia importante, relevante, porque quando você fala futebol nacional, tem poucas opções, na verdade seja dita, né? Ainda mais com as características que o Felipe Luiz gosta de inserir nessa equipe titular e todo o elenco do Flamengo, todo o plantel do Flamengo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cacique Renan Moura. Como é que Bom você dia, tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, Julinho. Bom dia para você, para o Cereto, para todos os amigos aqui ligados na S1 Live. Cara, eu acho que o Flamengo vai continuar essa busca incessante por um novo centroavante. Só que vai ser um centroavante que vem para ser uma sombra do Pedro, vai lutar por espaço no ataque com o Pedro, mas não significa que seja um jogador que venha para substituir o Pedro, digamos assim, de uma saída do Pedro ou até mesmo de colocar o Pedro no banco de reservas, porque hoje o cenário é bem diferente daquele que o Pedro viveu quando teve aquela crise instaurada no Ninho do Urubu, com o técnico Felipe Luiz, com o José Boto, com aquela declaração que até hoje está muito mal explicada, né? O porquê daquilo ter saído, ter vazado, já que o Pedro se trata de um grande atacante, e hoje qualquer um gostaria de ter o Pedro no seu elenco. A verdade é essa. Está aí uma prova clara da dificuldade que é contratar um centroavante com uma característica letal diante de adversários, diante de zagas, porque o Pedro, por mais que não tenha a mesma mobilidade característica do que um Caio Jorge, por exemplo, com a bola no pé, o cara ele tem uma frieza absurda para poder ser um centroavante e ser goleador. Eu acho que o Flamengo deve manter, sim, uma possibilidade de negócio dentro do mercado nacional. Não descarto a possibilidade do Yuri Alberto. Já falei isso daqui antes mesmo da virada de ano, né, Júlio Cereto? Eu acho que por uma escassez de atacantes, de centroavantes, de artilheiros, é o nome que o Flamengo não poderia descartar. É uma negociação difícil com o Caio Jorge. Eu entendo que talvez não seja o melhor momento para poder atacar a contratação desse atleta, mediante a tudo que vem vivendo o Flamengo com o Pedro Lourenço, né? Foi uma negociação difícil do Fabrício Bruno para ir para a Toca da Raposa. O Matheus Cunha sai somente depois da virada de ano, porque no meio de ano o Flamengo não conseguiu contratar nenhum goleiro e deixou também o Cruzeiro numa situação de espera, de aguardo, porque já queria contar com o Matheus Cunha para o segundo semestre de 2025 e não foi possível. Tem essa negociação agora do Caio Jorge e também não podemos nos esquecer da negociação do Arrascaeta, que até hoje também tem um histórico que divide, né, os torcedores de Cruzeiro e também de Flamengo. Então eu acho que o Flamengo deve deixar pelo menos o Caio Jorge em stand-by e partir para uma outra possibilidade de mercado. Não descarto o Flamengo também fazer nenhuma contratação de algum mercado da Europa ou até mesmo do Oriente Médio, se tratando de um atleta que talvez não seja sequer brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem alguns nomes. Eu trouxe alguns nomes em que o Flamengo tem na planilha dentro do departamento de futebol, como o Cauã Elias. É um jovem de apenas 19 anos, formado no Fluminense, está no Shakhtar Donetsk. É um valor que o Flamengo consegue alcançar mediante a esses valores que o Flamengo já até apresentou ao próprio Cruzeiro e também baseado nas próprias palavras do presidente BAP. Como bem disse aí o Cereto, eu acho que o Flamengo pode ser refém nessa janela de transferências pelas próprias palavras do seu dirigente, porque a partir do momento em que o BAP diz que pode gastar até R$ 1 bilhão nas janelas em 2026, coloca também uma possibilidade muito grande do próprio clube ficar diante de um cenário em que os empresários vão supervalorizar qualquer atleta, conforme já vem acontecendo nessas últimas janelas de transferências. Então, assim, quando o Flamengo se coloca nessa condição de que tem muito dinheiro, qualquer negociação que poderia ser muito mais baixa de valor de mercado acaba se tornando supervalorizada por tudo que o Flamengo vem se colocando e supervalorizando, superinflacionando o seu próprio mercado de transferências.
Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente. Todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior Clube de Vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar,